pessoal, tudo bem? Final de semana com data FIFA, não tem jogo do Chelsea, mas isso, claro, não é motivo para a gente deixar de falar dos Blues. E inclusive pela data FIFA, eu acho que a pauta de hoje é interessantíssima para a gente criar um debate, especialmente nos comentários aqui do YouTube, do Instagram, das redes sociais. A gente vai falar desse cara aqui, o Mason Mount, que neste domingo foi um dos destaques da vitória da Inglaterra pela Nations League. Por que eu estou pegando a pauta do Mason Mount e esse desempenho dele como base? Porque eu já li algumas críticas, e isso acho que acontece até hoje, muita gente falando que o Lampard protege o Mason Mount de certa forma com excessos. E isso impede que ele se torne um jogador melhor, que o Chelsea jogue melhor e que outros jogadores do clube possam também jogar melhor. O que eu penso sobre isso, galera? Eu acho que dar esse tom de proteção do Lampard ao Mason Mount é um tanto quanto exagerado. Se você pensar nesse começo de temporada, os Blues começaram os jogos com alguns desfalques, seja por Covid, seja por lesão, tiveram alguns problemas e é bom a gente ressaltar que o Mason Mount ele tem jogado especialmente pelas beiradas do campo. E é nas beiradas do campo que o Chelsea tem duas lesões importantíssimas. A do Pulisic, que já está agora voltando devagarzinho, e a do Ziyech, que é um cara que a gente já esperava algo dele também, mas nem pôde começar a temporada porque naquele amistoso contra o Brighton, na pré-temporada ainda, o único jogo, ele teve uma lesão muscular, se não me engano, e ainda está parado, mas está retornando agora, inclusive com a seleção do Marrocos já fez um pouquinho de jogo na última partida da seleção. Mas isso quer dizer que a posição está deficiente de jogadores, de número de jogadores. Então alguns caras vão ter que jogar mais mesmo. E quem é aí nesse ponto entra a confiança do treinador. Ele confia no Mason Mount, porque ele já teve a temporada com o Derby, que foi a melhor da carreira do Mount. A primeira temporada do Chelsea foi boa, inclusive digna de elogios por toda a imprensa britânica que acompanha o trabalho deles com um pouco mais de precisão. E até aqui, com os fãs brasileiros, a gente vê muitos elogios ao trabalho do Mount e eu concordo com quase todos eles. A gente não pode, obviamente, supervalorizar um jogador, mas isso faz parte do processo do Chelsea, que agora está envolvido, de lançar jogadores ao mercado. Vocês lembram quando os Blues ficaram impedidos de contratar e o Lampard chegou, ele recorreu à base. Assim surgiram Tomori, Abraham, Reece James e o próprio Mason Mount também. Essa leva tende a ter sucesso, porque são jogadores que estão começando a beliscar uma vaguinha na seleção, a fazer jogos importantes com seus clubes, e foi isso que aconteceu com o Mount, que potencialmente é o grande destaque dessa leva de jovens do Chelsea. Para quem não sabe, o Mount é capitão dos Blues em toda a categoria de base. Ele chegou lá por volta dos 6 anos de idade, não sei, 6, 8 anos, desde então se tornou o capitão do time, camisa 10, sempre a referência, ganhou muitos títulos importantes com a academia do Chelsea, até começar aquela série de empréstimos na transição para o profissional. Neste domingo, ele, jogador do Chelsea, foi titular camisa 10 e ainda guardou um golzinho pela seleção da Inglaterra. Eu acho que os argumentos de quem acha que o Mount está sendo muito protegido pelo Lampard já estão caindo por terra, porque ele está jogando, isso repetindo essa parte. Ele está jogando muito nesse começo de temporada, primeiro, porque ele de fato joga muita bola, e segundo, porque tem poucos reservas para esse momento. A confiança do Lampard está em jogadores como o Mount e como os dois lesionados, Pulisic e o Ziyech. Claro que ainda tem o Hudson-Odoi, tem o próprio Timo Werner que está fazendo a ponta. Isso funciona em algumas vezes, mas não é sempre que o Lampard vai poder contar com essa formação. Por isso, ele tem a confiança em alguns jogadores, e o Mount é um deles por isso. Ele já fez, se eu não me engano, um gol nessa temporada. Ele fez poucos jogos, foram 4 jogos pelo Chelsea, já meteu assistência. É um cara, o famoso playmaker, que ele sabe jogar pelo meio, e isso os Blues precisam muito em diversas oportunidades dentro da partida, em que ele precisa sair da beirada e construir o jogo. Ele é um dos caras que faz isso melhor dentro do elenco. Ou seja, ele tem o valor dele. E claro, pelo fato dele ser inglês, gente, não dá pra gente falar que é zero proteção do Lampard, É um cara que se enxerga, ele se vê em um do outro, O Lampard já falou várias vezes que ele se vê no Mount. E ele tá construindo a carreira dele de certa forma parecida com a que o Lampard também fez. Um cara ali que é uma liderança dentro de campo, ainda jovem, mas já está começando a dar seus passos, por mais que discretos. É uma questão de tempo até o Mason Mount ser uma grande realidade, porque eu acho que realidade ele já é. Já é um cara profissional, apesar dos 21 anos, já é pronto para pelo menos aprender as coisas direito, sabe, dentro do futebol. Então a questão da confiança, ela pesa muito mais do que a questão da proteção nesse momento.
E o próprio Mason Mount prova isso dentro de campo. Ele é um cara que tem média de passe certo muito alta, é um cara que sempre está finalizando. O Chelsea perde muitos jogos porque não finaliza. O Mount é um dos caras que finaliza e muito. Mount também é um cara que sempre distribui o jogo, como eu falei, sabe jogar por várias partes do campo. Ou seja, gente, ele é um cara que de fato ajuda o time. Um jogador que pode fazer funções e exerce funções muito bem dentro do grupo. Claro, com isso ganhou o mérito de ser chamado para a seleção e na seleção, com jogadores extremamente potentes e confiantes do futebol inglês, e aí tem o próprio Henderson, campeão inglês, tem o badaladíssimo Maguire, enfim, toda essa galera. Mason Mount estava lá, teve a oportunidade e fez por onde. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de confiança nele, quem sabe como o Lampard também tem, para poder diminuir um pouquinho essas críticas e abrir os olhos para que ele de fato mostre o talento dele e convença a todos nós. É claro que o pezinho atrás, aquela coisa do torcedor, necessário, vamos ter também, porque a gente tem que dar uma controlada nessa euforia. Mas vamos dar votos de confiança, e votos no plural, porque ele já provou em 2 temporadas, uma com o Chelsea, uma com o Derby County, que já é um bom jogador profissional e merece o mérito todo que ele já tem ganhado e que continuou ganhando agora, sendo inclusive convocado e destaque na seleção inglesa. Amigos, recado importante, essa semana tem Bluecast, fiquem de olho nas redes sociais do Chelsea Brasil e acessa lá chelseabrasil.com para você conferir as novidades e também conferir o nosso sistema do Apoia-se, que são algumas recompensas aí para você que contribui com o site. É uma coisa muito legal, vale a pena conferir e se você puder, claro, ajude a gente. O Chelsea Brasil, amigos, lembrando, a gente está no Instagram, estamos no Facebook, Twitter, temos o grupo do WhatsApp para os nossos apoiadores, para o Telegram também, é informação para tudo que é lado e uma equipe muito massa cobrindo aí, mesmo que de longe, o nosso time favorito lá na Europa, meus amigos. Quarta-feira, Thiago Santos está de volta com o Boletim Blue. Domingo que vem, o papo é de novo comigo. E a gente se vê aqui no YouTube, no Twitter, em todas as redes sociais aí do Chelsea Brasil, beleza? A gente se vê na próxima, meus queridos. Um abraço.